Quiet on the set. Can we please have quiet on the set? Are you serious? Yes. Why so serious? Winter is coming. Welcome To Jurassic Park. What? There's only one path to peace. Who are you? I'm Captain Jack Sparrow. I'll be back. Lannister always pays his debts. You're a wizard, Harry. I'm Spider-Man. I am your father. It's clobbering time. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Tretas Dizem Eles. Eu sou o Paulo Martinho, aqui comigo está a minha amiga. Faz favor dizer o teu nome. Salgado. Muito emocionante sempre, isto é sempre uma edição. Está sempre muito emocionada. Portanto, bem-vindos a mais uma edição especial. Esta edição vamos falar sobre a quinta temporada da Guerra dos Tronos. Game of Thrones, acho. Boobs of Thrones. Ei. Desagradável. Já sabem, mandem-nos críticas para a nossa página de Facebook, em Facebook. Críticas não, só elogios, se faz favor. facebook.com/tretas dizem eles, no Twitter /tretas dizem eles também, twitter.com, não precisa explicar tudo. Podem ouvir todos os podcasts no Mixcloud ou no YouTube e visitem o wrestling.pt aqui da nossa querida amiga. Embora o tema de hoje não tenha nada a ver com wrestling. Mas há bastante porrada, por isso está tudo ligado. Então, e vamos a isto, não é? Bota a música, Manel. No geral. Foi uma daquelas coisas que eu vi sem conseguir parar. Porque gosto de tudo que envolve este tipo de histórias. E nunca cansa, parecem filmes portugueses, porque há ação, há monólogos e depois nudez. É sempre bom. Tu estás aonde nos livros? Eu parei porque estou numa fase de cómics. Portanto, eu estou... Ora bem, ainda ontem estou na parte que a Cersei está a nomear uma nova mão para o rei. Nova Hand of the King. Não, fala em português. Isto é um podcast em português. Eu li os livros em inglês, eu vejo a série sem legendas, para mim tudo o que envolve esta série está em inglês, portanto lamento. Eu estou a ler em português, por isso está tudo em português. Por isso eu vou tentar traduzir. Eu falo, tu traduzes. Isto vai ser bom. Esta temporada ia ser das mais complicadas para fazer porque está focada nos dois últimos livros. Porque os dois últimos livros em inglês, ou seja, os 4 últimos em português, são basicamente a mesma. Acontece exatamente ao mesmo tempo, mas são personagens diferentes. Ele separa os livros por personagens. Ou seja, quando tu começas a ler o último livro, o que tu estás a ler o que uma personagem está a fazer, o que o Jon Snow está a fazer é exatamente o que a Cersei fez no início do 4º. Só que lá está, eles não estão ao mesmo tempo. Eles depois só se reúnem e voltam a estar todos na mesma timeline a meio do 5º livro. Portanto, por causa disso e porque os 2 últimos livros não são mesmo os melhores, para mim o melhor foi o 3º, o Storm of Crows, acho que é isso. Ou Storm of Swords. E... basicamente é a 3ª temporada. É o Red Wedding, é o casamento... A Tormenta das Espadas? 4ª... não, só que isso é só metade. Pois é... Em português... é o Despertar da Magia. E eu tenho aqui os livros ao lado. Espetáculo. E... pronto. Mas eu estava a dizer, os últimos 2 em inglês, basicamente os últimos 4 em português, não são os melhores. E, portanto, como esta temporada está focada nesses, isto não ia ser
muito fácil. E eu no geral gostei da temporada, mas acho que foi a pior das 5 até agora. Porquê? Porque eu senti que faltava ali as 2 ou 3 personagens fortes que tu tinhas até agora a centrar e a dominar a série. É que O Ned Stark. sentiu que estava bastante à deriva. Tipo, sim, tu na primeira temporada tinhas toda a gente e tinhas o Ned. Só que tipo, tu ao longo, olha para a 4ª temporada, tiveste o Tyrion e o Tywin, e tu agora tiveste o Tyrion no meio do nada, a não ter qualquer impacto na história. Basicamente, tu tinhas uma das personagens mais interessantes da série toda até agora. O Tyrion dominou tanto a primeira temporada, como a segunda, como a terceira, como a quarta. Ele sempre foi uma peça central dos momentos mais importantes da série. E ele mantinha aquilo ancorado, tal como o Tywin. E o Joffrey. Só que tu agora, de um momento para o outro, perdeste 2 desses 3. E o terceiro ficou a fazer coisas não muito interessantes, a não terem qualquer impacto, completamente afastado de tudo e todos durante a maior parte da série. Ele só voltou a ter qualquer impacto e a ancorar um bocadinho a série nos últimos episódios. Estás a perceber? E aliás, e foi aí que tu sentiste que os últimos episódios foram os melhores, o 8, o 9 e o 10. Porquê? Porque tiveste a batalha lá em Hardhome com os Nightwatch e os zombizinhos, e tiveste o Tyrion e a Daenerys finalmente a reunirem-se. E foi quando tu sentiste que o Tyrion estava novamente a ser importante. E quando tu não tens uma destas personagens fortes a ancorar a série durante a temporada, é muito complicado. E tu tinhas, em todas as outras temporadas tinhas isso. Menos nesta. É que sentiste mesmo que estavas à deriva, que estavas ali e faltava qualquer coisa, percebes? E eu senti isso. Mas eu gostei da temporada, mesmo sendo a pior das 5, eu acho que foi boa. Não tenho nada de bastante. Não aconteceu nada que me tenha feito dizer, ok, vou deixar de ver, isto já não está a funcionar para mim. Isto confunde um bocado, sabes? Porque, por exemplo, a parte em que o Jaime vai. Jamie, se faz favor. O Jaime, que estamos em Portugal, chamamos em português. O Jaime, quando vai em busca da filha, eu ainda não li nada disso. Isso não acontece. Isso lá está. Lá está. Não, eles. Foi o que o George Martin disse. A história da série é uma coisa, os livros são outra. Mas se confunde. Isto chegas ao fim e ao cabo. Eu sou uma péssima pessoa para fazer este argumento, mas vou ter que o fazer porque. Pronto, é o que está certo. Fazer uma adaptação do livro para televisão, especialmente quando os livros são. Os livros são uma bíblia e são extremamente complexos, bastante detalhados, as histórias são imensas, os detalhes são ínfimos, há imensas coisas a acontecer ao mesmo tempo com todas as personagens. E não é claro, nos livros as coisas não acontecem para fazer o payoff na página a seguir, ou para fazer o payoff para ter o clímax no capítulo a seguir, ou até no livro a seguir. As coisas são feitas para construir, para ter calma, para ter tempo, não há pressa. Em televisão não. Em televisão tu tens de ter as coisas estruturadas em temporadas, em episódios, e tu tens que ir dando clímax aos fãs, senão eles vão se perdendo e já não vão ter interesse. Porque isto é tudo muito bonito, mas ninguém gosta de sofrer sem fim à vista. E a questão é... Quando fazem essa transição, é impossível fazer uma transição do livro para o filme, ou do livro para a série, onde as coisas ficam iguais. Todos os detalhes são os mesmos. Tu tens que adaptar as histórias, tens que dar a personagens outras histórias que outras personagens tinham. Por exemplo, eles meteram a Sansa com o Ramsay Bolton. Eles casaram na série. No livro, não é Sansa que casa, é uma impostora a fazer-te passar pela Arya Stark. O que é que aconteceu no livro? O Theon fugiu com a Arya, saltou lá do castelo. O que é que aconteceu na série? O Theon se fugiu com a Sansa e saltou lá do castelo. Basicamente, eles tiveram que dar outras histórias de umas personagens a outras e tentar tornar esta apropriação para tornar isto interessante. Não, o que é que a Sansa tinha feito esta temporada? Não tinha feito nada. Porquê? Porque ainda não saiu nada do Winds of Winter, ainda não saiu nada de que ela tenha estado a fazer. Ela tinha continuado no Eyrie a olhar para as paredes. Estás a perceber-me? Eles precisam de tentar
transformar as coisas um bocadinho, para tornar as personagens principais que ainda lá estão remotamente interessantes. Senão vai correr mal. É que uma adaptação completamente legítima, 100% fiel ao que está nos livros, não só é impossível, como não ia funcionar como programa de televisão. Não seria interessante. Não seria tão interessante como o que estavam a fazer agora. Estás a perceber? E eu sou uma péssima pessoa para fazer este argumento, porque eu, quando via filmes adaptados em livros, pá, era sempre a primeira a dizer isto não aconteceu, isto não aconteceu, isto não aconteceu. Só que lá está, demorou um bocadinho a perceber, mas ver esta série, ver a diferença em que se está a passar nos livros e perceber porque é que eles fizeram certas mudanças, ajudou a perceber porque é que eles às vezes têm que tomar estas decisões. Eu só não continuo a perceber porque é que a Brienne tem tanto destaque. Ai, vamos lá, Brienne, minha nossa. A Brienne é a pessoa, é a pior personagem da série, tanto da série como dos livros. É completamente aborrecida. Tu não sentes que exista algum objetivo para a personagem, tu não sentes que ela tenha qualquer espécie de utilidade. Ela está lá simplesmente porque está. Porque ainda ninguém a matou. É que eu não percebo, não tenho qualquer interesse, não sinto que ela seja interessante, não sinto que ela seja cativante, não sinto que a história dela tenha qualquer coisa a acrescentar. Eu tenho uma teoria sobre ela. É o quê? Ela tem uma espada dada do aço valeriano, não lá como é que chama aquilo. Sim, não tem. O Jaime não lhe deu a espada, Oathbreaker. Sim. Oathkeeper. Ela tem a espada. E o que é que mata essa espada? Tu viste na série? Sim, o as aço. coisas. Pois é essa a minha teoria. A espada dela ainda vai dar muito luzinho. Então mandem-na para Castle Black. Porque ela... vai ser o novo coisa, Lord Commander. Mas é que uma das coisas que eu gostei, por acaso, foi a única coisa que eu gostei, acho que ela fez na série toda, foi ter morto o Stannis. Porque, para quem lê os livros, ela passa, desde o momento em que o Renly morre e tu começas a ler as coisas do ponto de vista dela, ela não é capaz de dizer uma frase ou fazer um parágrafo sem pensar no Renly. É Renly para aqui, é Renly para ali. Sim. E eu, sinceramente, já estava farta de ouvir. Então, e a história que ela tem no livro, então, durante esta temporada, é completamente... pá, a sério, não há paciência para aquilo. E, a sério, foram os capítulos mais dolorosos que eu tive que ler. Foi ler o Feast for Crows e o que é que ela estava a fazer durante esta parte. Portanto, vê-la matar o Stannis, ao menos eu senti, ok, aqui está o bom momento, aqui posso ficar feliz. Eu sinto que é justo, percebes? Sinto que finalmente ela conseguiu livrar-se deste grande problema que continuava a atormentar. E eu, pronto, ok, agora tiveste a tua utilidade, vai-te embora. Porquê que ela morreu? Não, mas eu gostei de uma coisa. No Stannis, que é... Eu, num episódio qualquer anterior, nós fizemos... eu tinha dito que sempre esperava, que fiquei extremamente chocada e perturbada com a morte da Shireen, porque eu esperava que o Stannis fosse aquela pessoa que, ok, ele agora está assim influenciado pela Melisandre, mas ele ultimamente vai chegar à altura em que se vai revelar que continua a ser um homem às direitas, vai sair deste transe em que está e vai salvar a filha, vai voltar a ser o homem justo e às direitas que nós sempre sabemos que ele era, no fundo. E isso não aconteceu. Só que mesmo depois de toda a gente se ter virado contra ele, mesmo depois da Melisandre o ter abandonado, ele vou ser um homem às direitas, foi para a batalha na mesma, sabendo que ia perder, sabendo que o mais provável é que iria morrer, e morreu como um homem. Ele basicamente foi exatamente aquilo que nós sempre estávamos que ele era no fundo, até o momento da sua morte. Foi a pena ele não se ter tornado um bocadinho mais perto. O legítimo rei. Uma noite antes. Yeah. Mas percebe-se, as mulheres têm esse efeito, principalmente Redettes. Não, e não é só isso, é que ela estava ela tinha convencido que ele era o rei merecedor. Já lhe tinha dado provas do poder da magia que ela tinha tido. Foi o bebé dela, o suposto bebé dela, que matou o Renly. Foi com as gotas de sangue que o Joffrey, o Robb e o... Quem é que era o outro? Eram 3. Era o do polvo. O Balon Greyjoy. Os 3. Eram esses 3.
que esses 3 reis, falsos reis, iam cair. Morreram os 3. Pá, ela até tinha um caso bastante forte para argumentar a favor da morte da Shireen, só que lá está, não desculpa o que ele fez. Ainda em Castle Black, epá, o Jon Snow... Vamos falar do Jon Snow. Porquê? Porque... É uma imitação barata do Batman. Porque... achas que ele morreu? Mesmo, morreu, acabou. Já não volta. Não, agora vai voltar como morto. Como zombie? Não, isso não volta. E vai ser o King of the coisa, universo. Night's King. Yeah. Não, eu por acaso gostei bastante da morte do Jon Snow, porque foi daqueles momentos em que eu senti, ok, eu li isto nos livros, eu sei que isto vai acontecer, eu estou a ver toda a gente a se estressar, isto é espetacular. Só que é uma vez daqueles sentimentos em que, eu sei o que é que vai acontecer, estou aqui a ver toda a gente a perder a cabeça, a gritar, não! Sou tão bem. Eu digo, nunca se confie na canalha. Em relação... Eu acho... Vou ter imensa pena se eles tiverem morto o Jon Snow. Mesmo de vez, porque... nós tínhamos acabado de ver aquele... e foi provavelmente o melhor episódio da série, foi o episódio 8. Em que eles tiveram aquela luta em Hardhome com os White Walkers e com o Night King. E, foi espetacular. Aquele stand-off entre o Jon Snow... Depois de ele ter morto o tipo e não fazer mais pequena ideia como eu tinha feito. E depois estar a falar de barco e outro a levantar-se e a levantar os braços. Ele é faduqueiro. E a levantar os braços e toda a gente a levantar-se como White Walker. Foi espetacular. Essa cena foi provavelmente das melhores da temporada. Se não a melhor. E é bastante perturbante a ideia de Jon Snow morrer depois de termos tido esse momento. E agora já não vai acontecer. Já não vamos ter outro payoff a essa guerra, porque agora o que toda a gente queria ver era uma luta entre o Night King e o Jon Snow. Eu não sei. Mas repare, ele vai voltar e porquê? Porque o irmão dele anda desaparecido lá no meio do mato. O irmão mais novo partiu as pernas. Ou ficou sem andar, ou lá o que é que foi. Não é? E ele não apareceu sequer esta temporada. Porque não havia história para ele. Eu já tinha sabido o que tinha acontecido nos livros. Lá está. Ele vai ter um papel a desempenhar nisso também. Mas a sério, aquele confronto foi espetacular e eu vou ter imensa pena se eles nunca mais voltarem a tocar nisso. A questão é que se o Jon Snow morrer mesmo, e eu por acaso acredito que... eu não estou a ver como é que o vão trazer de volta, porque essa história de ter lá a Melisandre e de trazer de volta como trouxeram o Beric Dondarrion tantas vezes, simplesmente eu não engulo. Porquê? Não sei, parece-me que se fosse isso que ele queria fazer, eu não sei porque, mas não sinto que tinha acabado assim, porque já toda a gente está à espera, porque as pessoas estão naquela do... Ele não vai matar uma personagem... Porque é assim, as pessoas queixam-se dele matar muitas personagens. Mas ele nunca matou muitas personagens de grande significado e de grande importância. Estás a perceber? Muito. A única as personagens mais importantes que ele matou, as personagens centrais que ele matou, foram só 2 até agora. Foi o Joffrey e o Ned Stark. De resto, todas as principais, todas as centrais, todas as que estavam lá no primeiro episódio, as mesmo principais... estão vivas. A Cersei está viva, o Tyrion está vivo, a Sansa, a Arya. Basicamente, vai ver a maioria das pessoas que tinha capítulos no primeiro livro. A Daenerys está viva. A Catelyn foi-se, mas a Catelyn nunca teve destaque nenhum. Ela só lá estava para nós vermos o que é que o Robb Stark estava a fazer. Foi-se na série. Pois. Foi-se na série, atenção. E nos livros também não gosto dela. Morreu. Não, nos livros eu até... não gosto, mas pronto, parece-me outra coisa. E eu sinceramente, eu olho para isto e eu percebo porque é que as pessoas estão naquela do ele vai trazê-lo de volta. Mas eu não sei se vai. Vai. E também há outra coisa que é, há aquela história do... Fizeste tanta conversa à volta de quem é que é a mãe do tipo e qual é que é o passado do tipo para agora ele morrer e esse que é o tipo aí o maior segredo ou a maior teoria que os fãs especulam em relação à série, em relação aos livros, não vai ter qualquer efeito.
Epá, é que tudo aponta para, ok, ele tem que o trazer de volta. Ele já matou demasiadas pessoas centrais, ele não pode fazer nada na Wall sem o Jon Snow, porque pá, aquilo morre completamente, perde completamente o interesse do Jon Snow. Se aquilo com o Jon Snow às vezes já é complicado, quanto mais ser o Jon Snow. Ele já, as teorias sobre a mãe dele, é que há tantos argumentos a apontar para o porquê que ele o vai trazer de volta, que eu sinceramente estou naquela do, se calhar nem vem. A mãe dele é a mulher de vermelho. É nada. Epá, gostei bastante dessa batalha, foi das melhores da batalha em Hardhome. Foi, para mim, The Wall foi o destaque do que se passou lá. Eu acho piada quando eles dizem que a muralha tem 200 metros de altura e depois não faz diferença. Que eles estão lá de cima a olhar cá para baixo e tu, isto não tem 200 metros. Não é? Não é, então se for a 200 metros parecem formigas. Mas... Isto não é... E lá está, isto falta coesão. Agora... antes de passarmos à frente, há bocado estava a falar da Sansa e eu acabei por não dizer aquilo que eu queria dizer sobre a Sansa, que é... A Sansa é uma personagem que desde o início ninguém gostava. Eu não gosto. Pois. Obrigado por provares aquilo que eu tinha acabado de dizer. Desde o início da série, e isto foi numa coisa que eu li na entrevista com a atriz, que é, ninguém gostava dela. Ninguém lhe estava piada, toda a gente a achava uma iludida completamente... Epá... Uma ingênua sem qualquer sentido, David. A gente gostava mais da Arya. É Sansa ou Sonsa? A Sansa. Não, ela não é Sonsa. Ela é ingênua. É a mesma coisa. Não, há uma diferença. Sonsa é uma diferença. Parva. É fingir que não percebe. É ser falsa. A Sansa é ingênua. Ela acredita naquilo que está a dizer. Ela acredita nas histórias, nos príncipes, em tudo o que é fantástico. Ela acredita. Ela acreditava. Exato. É que dá vontade de lhe dar um estalo e dizer, pá, acorda. Isto não é Barbie. Aquilo é ingenuidade. Não é sonsice. E pronto, no início ninguém gostava muito dela exatamente por causa disso. Porque dava vontade de dar um estalo e dizer, oh, amiga, acorda, porque isto és a única aqui que ainda não percebeu o que é que está a passar. E os produtores arranjaram uma forma espetacular de a tornar menos odiada, ou pelo menos mais tolerada, que é, vamos tornar a personagem mais sofrida desta série, em que toda a gente lhe vai fazer, em que ela vai ser literalmente o animal de estimação da personagem mais cruel que a série tem até agora. Vamos fazer com que as pessoas tenham pena dela, porque menos pode ser que, ok, podem não começar a gostar dela, mas ao menos vão começar a sentir pena dela, não vão odiar tanto. E eu percebo isso ao início. O problema é que tu, quando acabaste a 4ª temporada, ela apareceu com o cabelo preto, toda vestida de preto, e com uma atitude completamente diferente. Yep. Quando começou a 5ª temporada e a levaram para Moat Cailin, o Littlefinger, deu-lhe coragem e disse, vai fazer isto e por dentro destróis as pessoas que mataram a tua família. E tu sentiste, ok, isto é uma Sansa diferente, ela continua a ser ingênua, mas agora ela vai ser um lobo em pele de ovelha. Tu agora vais perceber porque é que ela é uma Stark, tu agora vais ver ela, afinal, a tentar vingar a sua família. Porque a Arya está no meio do nada, está em bravos. A Arya dali não vai conseguir fazer muito. Mas a Sansa agora consegue ter efeito. Depois tiveste aquela cena espetacular que ela teve com Miranda, enquanto ela estava a tomar banho, em que ela se vira, this is Winterfell, this is my home, you can't frighten me. E espetáculo, ela aí teve linda. Só que logo depois, 20 minutos depois, ela voltou a estar exatamente onde estava, que era numa relação abusiva, onde ela não conseguia ter controle sobre nada. Ela não controlava as expressões faciais, ela dizia coisas que por que não devia dizer. Resumindo, tu voltaste ao início, onde ela, mais uma vez, não conseguia, e como eles dizem na série, play the Game of Thrones. Não conseguia fazê-lo, não conseguia jogar o jogo que toda a gente estava a jogar. E isso é frustrante, porque tu foi-te dado a entender que iria haver uma evolução de personagem, uma evolução lógica, e que os fãs já estavam à espera, e que depois não aconteceu e ela acabou por voltar a estar a zero. E desta vez voltou a ser o animal de estimação de alguém, voltou a ser usada por alguém por ser a pessoa que é, só que desta vez, em vez de ser o Joffrey, pronto, era o Ramsay Bolton. E isso foi extremamente frustrante. Porque estava a funcionar e tu sentiste, ok, agora é a altura da Sansa se tornar uma Stark a sério, mostrar-te o que é feita. E depois foi abaixo. Também foi violada, não é?
E houve imensas pessoas que ficaram frustradas com essa cena do oh meu Deus, vamos deixar de ver, isto foi demasiado forte, isto foi demasiado Parecem fãs de wrestling. Epá. Calma. Isso foi demasiado forte e tal, lá eu. Se querem coisas bonitas, que vejam Disney. Eu também achei a cena forte. Só que também, olha aquelas coisas de tudo o que já vi em Game of Thrones. Yeah. Não me fez perder o sono. Pelo amor de Deus. O que me frustrou mesmo foi que eu não me tinha importado com aquela cena. Se no dia a seguir tivéssemos visto uma Sansa afetada, mas decidida, uma Sansa pronta a lutar, uma Sansa capaz de dar a volta à situação onde estava e de conseguir manobrar o Ramsay, de conseguir manipular o Ramsay. E não vimos. Eu não tenho problemas nenhums com essa cena de qualquer das formas, mas eu preferia que tivesse sido seguida de um momento em que a Sansa finalmente percebi, ok, isto de jogar à ingênua e ao boazinha, esquece, já não vale a pena. Tenho que jogar o jogo que aqui toda a gente está a jogar. E não aconteceu, basicamente eles agarraram na história da Sansa e tornaram isto a história do Rick, do Theon, onde depois teve que ser ele a tomar as decisões todas, teve que ser a transformação dele a tomar o controle da história. E eu não me importei, só que eu preferia que tivessem sido os dois, sinceramente, porque a Sansa já estava a fazer falta, já lhe faltava isto há imenso tempo. Ela enjoa. Exato, o problema é esse. É que tu agora já estás a ver uma repetição. Tu agora, ao longo da 5ª temporada, viste uma repetição daquilo que já tinha acontecido. Alguém a mate, faz favor. Eu não quero que ela morra. Eu até acho porreira, mas... Que morra, que faleça para ali. Temos os outros Starks. No último episódio, quando a Miranda tinha a seta apontada a ela, e mesmo no último momento, antes de Theon fazer... Eu estava a ver aquilo, eu estava completamente passada, acho que já deu porque a ganda berra. Theon! Faz qualquer coisa, pelo amor de Deus! Tu não te atreves a deixar a vida morrer! Acorda para a vida, estúpido! Ele depois atirou outra. Eu gostei disso. Foi mal, porque a outra moça era gira. Mas era completamente desequilibrada. Calma lá. Saía igual ao namorado. Ixi, cada um pior que o outro. Então, aquilo pessoal é assim, misturam-se lá todos a esfolar pessoal. Uhul. Em relação a outra coisa, tu há bocado estavas a falar da história do Jaime em Dorne com as Sand Snakes. Essa história foi muito estúpida. Não foi? Eu não gostei nada disso. A única parte que eu gostei foi dele ter levado o coisa, como é que ele se chama? Agora esqueci-me de novo. O Bronn. O Bronn, que é a minha personagem favorita da série. Mas é que a história... Eu não acho que a história que o Jaime tem nos livros seja melhor do que eles aqui fizeram. É interessante, mas não, em termos de televisão não acho... Face-turn que me fizeram? Não acho que teria acrescentado assim tanto, porque tu ao menos aqui tiveste a oportunidade de mostrar um bocadinho mais do mundo que é o Westeros e de apresentar novas personagens. Tu basicamente mataste 2 coelhos de uma cajadada só. Eu não acho que a história do Jaime... Não acho que eles tivessem feito uma péssima decisão em ter escolhido fazer isto em vez da história do Jaime. Porque eu gostei do Jaime nos livros, porque eu acho que os capítulos dele eram os melhores. Mas não acho que a história que ele teve tivesse sido assim tão mais interessante do que eles aqui inventaram. Só que isto não foi interessante. As Sand Snakes foram estúpidas, não lhes achei piada nenhuma. A Hilária, eu percebo a raiva dela, mas não consigo sentir nada pela personagem. A única personagem que eu aqui estava interessado em ver foi a única que eles não apresentaram, que foi a filha do coiso, do Doran Martell, foi a... Como é que ela se chama? Pois é. A Aliana. Não é a Aliana? Pois é, aquela dela desempenha um papel de caraças nos livros. E ela nos livros faz alguma coisa. Ela até se esconde lá no... Aliás, ela anda envolvida lá com o guarda da... Sim, com da guarda real. A Ariane Martell, não é a Aliane. Pronto, se não interessa, vai dar ao ela ao menos era interessante e era isso que eu estava à espera. De todas as personagens que apresentaram nisto tudo, a mais interessante foi aquela que falhou. E eu gostei bastante do Doran Martell, mas eu já tinha gostado deles no livro, não senti que fosse o suficiente. Sim. Eu não quero saber, a melhor parte foi terem feito alguma coisa com o Bronn. Sim, exato. Eu adoro aquela manter a personagem ativa porque, pronto, basicamente se tinha tornado um favorito dos fãs por causa das trocas de piadas com o Tyrion. Mas ele é hilariante, por acaso.
E está bem visto, tendo em conta a história da série, porque ele foi o gajo que treinou O Jamie. O Jamie, não é? Ele no livro é o outro, é o Eileen Payne. Carrasco. Só que o ator que fazia de Eileen Payne morreu. Maldou-se por Morreu isto. por causa. A Morreu sério? devido a cancro, então por. Ai, mas morreu a Morreu a sério? sério. Ok. Então sério? por respeito e por em homenagem ao senhor, eles decidiram não escolher outro ator para personagens, tiraram mesmo a personagem de toda a série. Está mal, as pessoas entram para uma série e não podem morrer e desistir a meio, não é? Não foi meio, foi tipo, acabou, foi da primeira para a segunda temporada, portanto na segunda temporada já não apareceu o Eileen Payne. Na segunda temporada já não havia Eileen Payne, o senhor já tinha morrido. O que é que tu achaste da morte da Marcela? E do eu sei que tu és o meu pai. E eu, what? Sabes nada, pá, sabes logo. Sabes porquê? Sabes porquê? o quê, pá? Até parece que tens cá conexões. Não, mas o que é que tu achaste da morte da miúda? Quer dizer, a miúda quando ficou interessante aqui a mata. A miúda nunca foi interessante, aquela atriz era horrível. Epá, nunca é tão espetacular. Ela devia ser das poucas que não sabia representar. Ela é Aí, fofinha. ela não fazia mais pequena ideia do que é que estava a fazer. Está bem, não interessa. Eu Mas é gostei da giro. morte dela. Foi tipo, ok, pronto. Ao menos houve alguma coisa de interessante que aconteceu nesta história super estúpida. Não, aquela parte de eu sei que és meu pai é um bocado estúpido. Foi para nos dar aquele bom momento antes de a matarem, que é para nós nos sairmos ainda pior. Só que eu não senti nada. Só senti, pronto, ao menos alguma coisa interessante acontecendo no meio disto tudo. E já, depois vê-se a outra a limpar as beixas. Não, mas gostei também da ideia de eles terem mantido a profecia da Cersei viva, onde se diz que basicamente ela vai ver todos os filhos a morrer. E eu gosto sinceramente, até estou curiosa para ver a reação da Cersei quando Jaime lhe disser: estás a ver a Marcela morrer no caminho para cá. Sim, porque o Jaime é um gajo desse tipo. E gostaste do final da Cersei? Era isso que eu ia falar agora. A Cersei teve grande história nesta temporada. Começou a achar-se mais perto que toda a gente e acabou por ter o castigo. O castigo que valeu por todas as porcarias que ela fez ao longo da série toda. Mas ela não disse toda a verdade. Não, mas ela não podia admitir. Ela não podia admitir tudo. Ela foi esperta, tá? Ela nos livros já foi a mesma coisa. Ela nos livros tentou descobrir o que é que eles já sabiam com certeza que ela tinha feito para admitir. E inventou algumas coisas que tinha feito, mas nunca lhe disse as piores coisas. Se ela lhe tivesse dito que andava há mais não sei quanto tempo a ter relações com o irmão e que os filhos dela eram do irmão, então aí é que lhe tiravam a mesma cabeça. É do irmão. Assim só diz que andava com o primo. Pois, e foi aquilo que aconteceu, portanto imagina se tivesse sido o irmão. Mais despida não podia. Não, o castigo que ela teve fez-se sentir mais por tudo que ela fez em toda a série, não só por tudo que ela fez. Ela mereceu, primeiro que tudo. Ninguém a mandou armar a religião. Ninguém a mandou reunir um bando de fanáticos e dar-lhe armas. É que ninguém mandou. Ela aí, Mandou o rei. é que ela foi tão estúpida, tão estúpida, tão estúpida. É que eu estava a ver aquilo a acontecer, tanto nos livros como na série, e eu estava a pensar: Cersei, o que tu estás a fazer, eles depois viram-se também contra ti, tu não penses que és imune. Mas ela pensava Não, isso. mas aquela cena dela com o High Sparrow, em que o High Sparrow a confronta e ela se apercebe aos poucos que, ok, já não Deixa-me sair daqui. está a achar piada à brincadeira. Essa cena foi tão boa. É pá, e mesmo as expressões faciais da tipa durante a caminhada, todas as cenas que ela teve lá na cela. Mas foi um stand-up. A cara não. A cara é o que interessa, pá. Mas o resto foi. A cara era a da Cersei. A dupla e a Lina andaram lado a lado. Cada uma fazia as expressões faciais, outra fazia as expressões corporais e depois CGI juntaram a cara ao corpo. Olha que interessante, não sabia disso. E eu, esta temporada a Lina foi provavelmente a melhor atriz porque teve cenas espetaculares. Tanto essa cena com o High Sparrow, onde eles tiveram a conversar, como ela depois na caminhada, ela foi tão espetacular. Perderam foi bom tempo com isso? Eu não pensei que perdiam. Porque era o grande castigo, era a grande cena da Cersei, caraças. Era a maior cena da Cersei na série toda. Tá bem, mas pronto. Olha, sabes o que é que podiam fazer cá? Era com o Passo Coelho mesmo. Shame. Punham- Shame. Shame. Essa mulher já me Meu estava a pai, ao fim irritar. do terceiro do quarto, já estava para cala-te.
Eu cala-te um bocadinho. Não, eu gostei. Não parece para aí Eu gostei bastante. O problema é que a Cersei, embora seja das minhas personagens e embora tenha sido aquelas que teve mais destaque nesta série, ela não era forte o suficiente para ancorar a série da mesma forma que o Tyrion, o Tywin tiveram. Ela simplesmente não tinha força o suficiente para o fazer sozinha. Como personagem, ela não era cativante o suficiente para o fazer sozinha. A Daenerys era se ela não tivesse estado numa posição tão desinteressante em Meereen. Como personagem feminina, a Daenerys podia ter conseguido ancorar a série se ela estivesse numa posição mais interessante. Porque a história em Meereen, com as revoltas e os Sons of the Harpy, isso aí é que... Frustrou porque mostrou mais que a Daenerys não tinha tudo o que era preciso para governar ainda, do que em vez de lhe dar momentos para ela brilhar e manter a série ancorada. Estás a perceber? É que nos primeiros episódios, com a confusão em Meereen, eu só sentia mesmo que, ok, está mais que claro que a Daenerys precisa do Tyrion aqui para aconselhar, porque isto está a correr mal. Gostaste logo quando foi na primeira parte da junção deles dois? Eles foram espetaculares. Foram as trocas que... Nem foi a primeira vez em que o Tyrion se tornou novamente interessante e importante, porque eles os dois... É que isto não era... Eu li uma entrevista deles em que eles disseram isto e eu não podia ter concordado mais, que era... Isto não era sobre dragões, não era sobre fantasia, não era sobre pessoas a matarem-se umas às outras ou sobre escravatura. Eram duas pessoas inteligentes a discutirem diferentes pontos de vista. E isso ficou muito bom. Eu adorei as trocas deles. Aliás, só tive pena foi de terem acontecido nos últimos episódios. Por isso é que os últimos episódios foram os melhores da temporada. Foi quando tu começaste a ter as coisas boas e começaste a sentir, ok, agora é que isto está a entrar nos eixos. Só que é também quando está a acabar. É sempre, não é? Bem, depois tu acabaste aquilo, naquela do... Mas agora voltamos ao início com ela e os Dothraki, ou o que é que vai sair daqui? Pois... E aquele quase parecia o irmão do Khal Drogo. Não sei se o Khal Drogo tinha irmãos. Pá, não faço ideia, mas o gajo era parecido. Até era porreiro ver o Khal Drogo de volta. Eu não sei que tipo de spoilers é que ainda posso fazer, que agora que a série já acabou, mas... Nos livros, quando tu acabas o 5º livro, quando tu acabas no último capítulo, sem ser o epílogo, tu ficas com a sensação que ela, quando está lá antes de ser encontrada, quando está lá com o Drogo, tu sentes que ela tem uma espécie de epifania, onde ela se apercebe, ok, está na hora de eu voltar a ser quem... Ela tem um daqueles momentos tipo Simba no Rei Leão, onde ela, ok, está na hora de eu voltar a ser quem era, está na hora de eu me lembrar de quem é que eu era e de voltar e de ir para o Westeros. Está na hora de deixar... Ela não diz isto por todas as palavras, mas ela tem um destes momentos onde tu sentes que... Onde tu sentes que ela... Exatamente, ela percebe-se que esteve tentado a perder demasiado tempo. E tem que voltar a ser quem era. Eu, por acaso, estava a ler aquilo e só conseguia pensar no Simba no Rei Leão. Quando ele vê o Mufasa. E eu não sei se esta história dos Dothraki, eles a foram buscar, gostam dela, vão levá-la para o Meereen e vão se juntar às fileiras para lutar por ela em Westeros. Ou se aquilo foi bem, vamos agora passar os próximos 7 ou 8 episódios onde vamos demorar imenso tempo a levar-te de volta, ou até os outros te encontrarem e só depois na 7ª é que tu vais fazer alguma coisa de interessante. É a primeira coisa que me veio à cabeça, é que eles vão levá-la lá para aquilo de onde elas fogem, quando morrem os Khals. As Crones, ai caraças, o Val das Crones. A primeira coisa que me ocorreu foi isso, bem, ela fugiu, por isso eles vêm buscar lá. Caraças. Isso ainda é... Pois lá está, é isso. Vão estar a empatar durante 7 ou 8 episódios até o Jorah e o outro palhaço a encontrarem e a irem buscar. O Jorah vai morrer. Faz mal. O que é que tu achaste da cena da Daenerys na arena com o dragão? Foi pobre. A sério, achaste isso? Pensei que ela ia governar logo ali assim, à bicho. Eu gostei bastante da cena dela com o dragão, acho que teve espetacular. Não gostei de quando ela montou o dragão. Acho que eles aí ficou bastante aquém. É que foi bastante pobre. Ela ter montado o dragão, quando eles começaram a voar, foi bastante pobre. Eles não fizeram praticamente nada de especial aí. Mas até aí, durante todo o momento em que ela apareceu na arena, teve a queimar todos os inimigos, ela foi lá até com ele, tirou-lhe o coiso.
e etc. E isso tudo, o resto foi espetacular. Estragou mesmo a parte do fim. A parte do fim é que foi bastante mesmo... De resto, acho que só há uma personagem que falta... Uma história que falta, que é a Arya. A Arya, eu não gostei dela na série. Eu gostei bastante. Opa, estava à espera de mais qualquer Não coisinha. sei, eu acho que as pessoas, pela reação que eu tenho visto das pessoas, a maioria das pessoas que eu tenho visto não tem gostado propriamente, tem ficado mais naquela do não estou a perceber o que se está a passar. Eu, por exemplo, tive uma conversa com a minha irmã e ela simplesmente não estava a perceber o que é que se tinha passado no último episódio, porque é que quem é que era o Jack Nakar, porque é que a cara dele continuava a desaparecer, quem é que estava por debaixo. E eu sinto que as pessoas não estão a conseguir perceber bem a história da Arya até agora e qual é que é o objetivo que eles têm lá na casa do House of Black and White. Só que eu tenho gostado, eu tenho achado interessante. Eu acho que a Arya está um espetáculo, acho que continua a ser das melhores. Ficou ceguinha. Sim, mas isso eles fizeram fora de ordem. Ela já devia ter começado. Ela devia ter. Pois, ela devia começar. Exato, foi das primeiras coisas que lhe aconteceu quando ela chegou lá à casa. Por isso, lá está. Tu ou vês uma coisa ou se não baralhas tudo. Isto... Não, eu não estou baralhando, estou mais naquela. Ok, pronto, está bem. Eles trocaram um bocado a ordem às coisas para lhe dar a ideia que ela está a ser castigada ou qualquer coisa. Gostaste dela ter morto o Meryn Trant? Não, que valdou-se aos seus serviços. Valdou-se ao serviço. Pá, mas fez-me bem impressão. A gaja a espetar-lhe as coisas nos olhos. Ela quis fazer um momento como a montanha. Fez-me tanta impressão isso. É que quando aquilo começou eu estava naquela de ok, isto não me faz impressão, ok, tenho que tapar o ecrã. Eu acho muito bem ele ter morto aquele gajo. Eu também. Porque quer dizer, é pedofilia, mas que é isto? Não, mas não é por isso, é porque ele andou a matar e a trair os membros da família dela, pá, tá. Gosto de saber, né? Ainda pior, pedofilia. Eu estava a achar boa estranho quando ele estava a pedir lá às meninas e ele estava de mais nova. Não, velha demais. O que eu tenho pena é que ela neste episódio não teve alguém com quem interagir, com quem fazer conversas interessantes, como por exemplo ela nas últimas 2 temporadas tinha tido o Hound. Ela não tinha um site com quem interagir, com quem mostrar a versatilidade, a inteligência da sua personagem e também ressalvar a inteligência da outra personagem com que ela estava. Basicamente ela não tinha ninguém com quem... Ela basicamente tinha lá aquela moça estranha. Exato, ela não tinha ninguém. Basicamente porque aquelas pessoas não são ninguém, aquelas pessoas não têm personalidade, não são ninguém. São simplesmente meros servos do Deus deles. Não, melhor, não contaram bem, porque aquela gaja que estavam a falar, de certeza que era aquela miúda que aparece no livro, em que ela aprende a falar lá bravoniense, ou lá como se chama. Bravo-se. Ou isso. Vai dar o mesmo. Enfim. Foi mal. Eu gostei da série, não acho que tenha sido a melhor, ou das melhores. Pá, mas gostei, não tenho nada a apontar. O que eu estava a dizer em relação às pessoas estarem a dizer que deixavam de ver. É assim, eu percebo o problema das pessoas, que é esta série, desde o início, tem tido mais momentos, pá, que arrasam contigo, emocionalmente desgastantes, do que emocionalmente gratificantes. Pá, basta olhar desde o início. Tiveste a morte do Ned Stark, que nos tempos de hoje ainda é raro ver o herói a morrer. Ainda é raro ver o protagonista a morrer. Ainda é raro vê-lo a morrer e sabendo que o final é mau. Sabendo que o final não é um final feliz. Porque, por exemplo, tu vês Os Miseráveis ou vês O Gladiador e quando as personagens principais morrem, tu sentes que aquilo é um final feliz porque tu sabes que eles vão para um lugar melhor. O Gladiador vai ter com a família. Os Miseráveis vão ser felizes. O V for Vendetta. Não sei, não vi esse filme. Vão deixar de estar escravizados e vão deixar a guerra. Portanto, quando nesses 2 filmes tu vês as personagens principais a morrerem, tu sabes que elas morreram porque vão para um lugar melhor. Tu sabes que o final é que continua a ser feliz. O Ned Stark não. O final foi mau. Foi triste. Foi horrível. Foi emocionalmente desgastante com uma personagem que tu sabias que era justa, tu sabias que era o protagonista e tu nunca esperavas que isso acontecesse. A mesma coisa para o Red Wedding. O Red Wedding foi exatamente a mesma coisa. Foi um conjunto de boas pessoas que os fãs gostavam, que tinham motivações que tu compreendias, que fizeram coisas que tu compreendias, a morrerem injustamente. Atraiçoadas.
Portanto, eu percebo que esta série tem apresentado mais momentos, pá, que te deixam mesmo completamente devastado do que momentos em que tu sentes feliz. Tu não tens grandes clímaxes em que tu digas, ok, agora é a altura para festejar, agora é a alegria. E mesmo quando existem esses momentos, tipo, não duram durante bastante tempo. São tipo meros momentos. São tipo, é a Brienne a matar o Stannis, é o Littlefinger a tirar a Lysa lá do caça. Isso foi mau para mim. Não gostavas da Lysa? Gostavas da Lysa? Não, estava a dizer do Stannis ter morrido. Mas estes momentos que supostamente são para fazer, é suposto ser o climax, é suposto ser, pronto, aqui está os teus bons momentos porque agora estás a ver estas pessoas a serem castigadas, ou como por exemplo a Cersei com o Walk of Atonement, não duram, porque logo a seguir acontece qualquer coisa que, opá, acaba com a felicidade ou passa à frente, porque esta série não é para fazer feliz, não é para tornar o espectador feliz, não é para ter o típico, o estereotípico final feliz, é para retratar o quão selvagens e até que limites é que as personagens podem ir nas piores situações possíveis. É um bocado, como é que eu ia dizer, trágico demais. E eu percebo que do ponto de vista da audiência que não está habituada a este tipo de coisas, não devem ver WWE, não devem ter visto WWE de agosto de 2013 a março de 2014. Até agora também. Não devem ter visto muita autoridade nos últimos anos da WWE. Não devem ter visto o Daniel Bryan a lutar até a WrestleMania 3. Depois viam tipo estas coisas e era normal. Não devem ter visto Daniel Bryan ter sido tramado no Hell in a Cell apenas para depois desistir de lutar pelo título sem razão aparente. Esta gente são umas crianças, não estão habituados a sofrer. Não sabem o que é a vida. É isto, sofria muito no meio-dia. Não, mas voltando, esquecendo das piadas, o que eu estava a dizer é que e eu percebo que isto esteja a tornar, porque ao início era engraçado, olha, uma série diferente, gente a morrer, brutal, espetáculo. Mas depois às tantas tu ficas, ok, quando é que é a altura de sermos felizes? Já percebemos, espetáculo, brutal, vamos passar à frente. Outro momento que eu me estava a esquecer de relembrar foi o momento do Oberyn. O Oberyn tornou-se uma das personagens preferidas dos fãs na temporada 4. Foi uma das personagens mais interessantes de ver. Tu sentiste mesmo, ok, isto era um grande momento para nós sermos felizes. Trupa! Estás a perceber? E depois ele morre. Assim é que é de valor. E eu percebo mesmo. É que tu estás sempre a sentir que os maus estão a vencer. Esse é que é o problema. Sabes o que te digo? Valar Morghulis. Exato, também. O que eu quero dizer é, as pessoas agora estão a dizer que vão deixar de ver. E as pessoas dizem sempre isso, até ao momento. As pessoas começam sempre com essa história. O problema é que a televisão, e eu por acaso expliquei nisto nos meus artigos, é que as coisas não acontecem de um dia para o outro. É preciso ser mesmo uma razão excepcional, é preciso ser mesmo uma coisa do outro mundo para as pessoas deixarem de ver de um momento para o outro. Isso não acontece. As coisas simplesmente não mudam assim de uma semana para a outra. As coisas vão... É preciso Game of Thrones apresentar 2 ou 3 temporadas de seguida em que os fãs se sentem completamente aborrecidos, desmotivados e esgotados e sentem que já não vale a pena. Tipo para... Não sei, não analisei as temporadas, as audiências de Supernatural. Mas é preciso haver uma consistência na péssima qualidade ou na desilusão, no desapontamento, para os fãs deixarem de ver. Não é de uma coisa para outra, porque os fãs vão estar ao longo das primeiras semanas, ao longo das primeiras temporadas. Ainda por cima estas temporadas são bastante curtas, são tipo 10 semanas, são 10 episódios. São 10 horas? Exato, tipo, nem sequer é nada de especial. Tu acabas uma temporada desiludido, esperas um ano a seguir, ok, vou dar mais uma oportunidade. Pode ser que este ano esteja melhor. E no outro ano provavelmente faz a mesma coisa. Porquê? Porque não são 24 episódios de 1 hora. É só 10 horas. É super curto, super rápido. Apenas bastante intenso. E é isso que é. As audiências não sobem nem descem com essa rapidez. É exatamente por isso. Porque as pessoas, primeiro, vão constantemente estar a dar oportunidades. Porque estão sempre à espera que as coisas mudem. Só depois de muita porcaria é que desistem. Por isso é que quando as pessoas começam, vou deixar de ver. Não vais.
Tu agora vais continuar a dar uma oportunidade, porque isto foi só o primeiro setback, foram só as primeiras desilusões. Tu agora para o ano vais estar com o hype todo outra vez e vais estar à espera de ver qualquer coisa. Se a próxima temporada e a outra que vier a seguir é que a reação for as mesmas e tu já começaste a sentir que isto se tornou em violência gratuita e não numa história em que tu estás interessado e que tu sentes que podes ser feliz, entre aspas, então aí é que podes começar a ver as pessoas a ressentirem-se nas audiências. Mas não é tão rápido como as pessoas acham que é. Não basta ir para o Twitter dizer vou deixar de ver. É preciso muito de mau programa, muitas desilusões, muita frustração para as pessoas deixarem de ver. E 10 episódios de uma temporada, simplesmente não chega. Especialmente quando a quarta temporada foi um espetáculo. Sim, claro. Tipo, ok, esta temporada não foi a melhor, mas também não foi a pior. É um desenvolvimento de história. E as pessoas vão lá estar outra vez para o ano. Podem não estar no outro a seguir, se a sexta temporada tiver a recepção que esta teve. Mas para o ano vão estar de certeza. Eu só digo isto, não foi porque vi as audiências do Supernatural, mas foi por causa das Monday Night Wars, a Nitro. Pelo que as pessoas dizem, pelo que eu li, as pessoas a qualidade da programação começou a diminuir tão cedo, mas as audiências só refletiram a qualidade da programação que eles tinham um ano ou um ano e meio depois. Foi preciso um ano ou um ano e meio de péssima programação ou de programação aquém das expectativas para as audiências começarem a refletir isso, percebes? Dá sempre oportunidade. E foi como o Mick Foley também disse. O Mick Foley houve num programa qualquer ou num documentário, já não me lembro o quê, ele disse isto foi para aí o quê? Foi para aí 3 ou 4 meses antes de enquanto a WWE ainda estava a perder todas as semanas. Eles houve para aí 86 semanas que perderam consecutivas. E foi a meio dessas qualquer coisa semanas em que o Mick Foley disse no documentário: nesta altura eu já sentia que nós éramos melhores que eles, só que as audiências ainda não estavam a mostrar. É isso que eu estou a dizer, eu não sei se era o melhor ou não, só que demora a refletir isso. Não é tão rápido como as pessoas pensam. Eu sinceramente gostei da temporada. Não acho que tenha sido a melhor, mas acho que eu gostei. Há aqui momentos que eu vou certamente rever meia dúzia de vezes. Tipo a morte dos Stannis? Não. O teu personagem favorito é a Brienne e não vais ver. Ai, cala-te. Se nunca mais voltar a ver a Brienne na vida, sou feliz. O Pod tem que a matar. Ai, o Pod é tão fofo. Ele sabe fazer coisas com as mulheres que até ele... Agora... outra temporada que até o Tyrion e o outro se puseram. O Tyrion e o Bronn. Pod, vais descrever exatamente o que aconteceu. Tudo o que tu fizeste. Não. Agora, os livros e a série vão se afastar cada vez mais. E lá está. Eles devem começar a filmar a sexta temporada para aí em agosto, setembro. Ou seja, eles devem estar a fazer o guião agora. Ou devem começar em breve. O gajo não vai lançar o livro tão cedo. Nem sequer vale a pena. Ele já disse que quer lançar o livro antes da sexta temporada sair. Só que isso não significa nada, porque as gravações e o guião começam meses antes da temporada sair. Portanto, isso é o mesmo que nada. Basicamente ele agora vai dar os tópicos. Ele agora vai dar indicações. Olha, isto... Eles vão-lhe ligar a perguntar: olha lá, há conflito se fizermos isto com o personagem? E ele diz: não façam isto, façam antes isto, porque no fim vai acabar por dar ao mesmo. Foi o que ele fez com o Shireen. A Shireen nem sequer estava com o Stannis neste momento nos livros, mas ele disse: a Melisandre vai sacrificá-lo no futuro, portanto podem fazer já isso. Podem matá-lo. No livro é que as coisas demoram um bocado mais a acontecer. Porque é tudo muito mais bem descrito. Eu aceito a teoria dele no sentido em que todos os caminhos vão dar a Roma. E desde que eles não alterem demasiado a essência das personagens, ou pelo menos não alterem para pior, porque a Daenerys está bastante mudada do que está nos livros, mas está para melhor. Sim. Desde que não alterem muito, ou pelo menos não alterem para pior, eu até tolero. E consigo aceitar perfeitamente, consigo apreciar as duas coisas. A minha teoria para o fim disto tudo é Daenerys é a rainha e o Tyrion fica mão da rainha. Hand of the King, Hand of the Queen.
Opa, fala em português. Estás em Portugal, falas em português. Mas- E... Olá. e pronto, e é assim que acaba aquilo tudo. A Cersei já morreu há muito tempo. A Cersei já morreu há muito tempo. E como é que ela morre? O Frankenstein Mountain Ai, vai se virar contra ela. o Jaime mata. E há porque encontrou na cama com outro. Não sei se é porque encontra na cama conta, mas o Jaime mata. Porque na profecia a tipa disse que o Valonqar, o irmão mais novo, vai matá-la. E toda a gente está à espera que seja o Tyrion, mas é o Jaime, porque ela é mais velha que o Jaime. Vai ser o maior Sword, vai ser o maior Sword de todos. Eu quando li no livro a parte da profecia, I got goosebumps. em que a tipa diz que o Valonqar vai ser o responsável pela tua morte. E a Cersei toda convencida, Valonqar quer dizer irmão mais novo, o Tyrion vai matar-me, eu tenho tipo, e andava toda paranoica porque o Tyrion, achava que o Tyrion estava em todo lado. E foi aí nesse momento que eu disse assim, não vai ser o Tyrion a matar-te, vai ser o Jaime. Porque eu depois fui ver a Wikipédia e ela nasceu uns minutos mais cedo que o Jaime. E foi aí que eu fiquei, isto é mesmo para fazer ganda sword, vai ser o Jaime a matar-te, caraças. Porquê? Porque ela está quase a matar o Tyrion. Pode ser. Não sei, o Jaime e o Tyrion no livro não acabaram a relação de forma muito amigável, portanto não sei porque é que o Jaime o iria salvar. Mas eles depois reconciliam-se e tal. Reconciliam, nos livros ainda não se reconciliaram. Mas estou a prever o futuro já. Não sei se vai ser pelo Tyrion. Pode Porque ser se tu se reparares, eles nos livros está sempre com aquela coisa na cabeça que... daquilo da última frase que ele disse. Yeah, Está sempre, the moon constantemente. boy fucked her too, ou qualquer coisa. Moon Yeah. boy for all I care. Não, mas Ele... eu acho que vai ser porque a Cersei agora vai voltar mais perigosa e mais demente do que o que já era. Eu não sei. Porque ela como Queen Regent, ela foi pronto, entrou numa do ok, quem manda aqui sou eu e agora vou fazer o que eu quero e ficou completamente maluco. E agora teve o Walk of Atonement e o tio dela foi para governar. O problema é que no livro, e eu acho que te vou fazer um spoiler, desculpa, o velho mata o tio dela. Portanto, provavelmente ela vai voltar a governar outra vez, vai estar completamente maluca e run wild, a ser cruel com tudo e mais alguma coisa. E o Jaime, como está a ficar cada vez mais bondoso e cada vez mais humano, temporada para temporada, vai chegar um momento em que foi como fez com o Varys, em que se apercebe: ok, vou ter que salvar toda a gente, tipo, porque tu és completamente maluco. Neste caso, maluca. E vai matá-la. Tens uma teoria forte, na qual eu aplaudo. Eu acho muito sinceramente que é isso. Ok. Mas não sei. Não me faço mais pequena ideia como é que isto vai acabar. Tens que mandar um e-mail lá ao Jorge. Ele depois responde-me com coisa e continuas a mandar vir mata o Tyrion. Já que tens contactos com o Vince. Não. Isto foi apenas uma teoria porque eu estava a ler e fiquei mesmo com certeza. Vai ser o Jaime a matar. Sim, porque tu se fores como eu, por exemplo, está a ler, mas já está a pensar no futuro da personagem porque vem umas teorias logo à cabeça. Mas eu não sei mesmo muito sinceramente como é que... não faz mais pequena ideia. Eu adorava dizer que ia ser Daenerys, mas ela tem tido um caminho tão protegido até agora que eu sinceramente não sei se ela se aguenta até chegar ao Iron Throne. Ela morre antes. Mas pronto. Quem gostavas que acabasse como no trono? O Petit Baelish. Isso é que era uma grande ascensão. Repara lá, o gajo está a conquistar tudo sem sequer... Não, ele está literalmente... Ele neste momento é aliado de toda a gente. Tipo, ganhe quem ganhar. Ele tem um lugar... Peço o Salazar. É que ganhe quem ganhar, ele tem um lugar fixo no topo. Exato. Repara, ele começou por não ser ninguém. Agora já é o senhor lá das águias. Vai conseguir conquistar o norte. Depois passa para a parte do Correria, lá como é que chama aquilo. Só falta o sul. O sul é aliado lá com as flores. Foi ele que estabeleceu essa aliança. Pronto, estás a ver? Ele vai governar aquela merda toda. Então, vais ver. Eu gostava muito sinceramente que... a Arya não tem hipóteses. A Arya, o caminho dela está completamente afastado. Ela vai morrer. Não, a Arya não morre. A Vai. Sansa também não. O Tyrion... Não.
Não sei se ele tem hipótese. Epá, é que literalmente a única pessoa que logicamente tem hipóteses é ela, é a Daenerys. Ou Jon Snow se revelar que ele de facto é um dos herdeiros do Rhaegar Targaryen. Porque essa é a teoria de toda a gente. É que o Rhaegar e a Lyanna tiveram um filho e esse filho é o Jon Snow. E ele era protegido do coisa. E depois também há aquela teoria que toda a gente tem que a Daenerys tem 3 dragões. Portanto precisam de ser 3 pessoas para os montar. E toda a gente acha que é a Daenerys, o Tyrion e o Jon Snow. Isso é de século dos dragões, mano. Só que esta questão do... Como é que tu depois decides entre eles os 3 quem é que se senta no trono? Não podem ser os 3 ao mesmo tempo. Eles podiam era fazer um concílio onde decidiam os 3. Dividiam aquele interesse. Só que eu não sei se não é um final muito... nhé. Passa. É um bocado. Eles vão encontrar um anel e vão governar tudo. Mas pronto, não sei. E faço aqui uma ligação Senhor dos Anéis com a Guerra dos Tronos. Adoro. Vamos a ver. Pronto, e nós terminamos por aqui, não é? Foi um gosto. Já sabem, critiquem-nos à vontade no Facebook, Só críticas no Twitter. gente. Só críticas. Queres fazer blog de alguma coisa? wrestling.pt/salgado. Opa, pronto. Ou no Twitter @salgado137. 137. Se fizerem muita questão, mas eu só falo inglês lá. Não venham cá com portugueses para o pé de mim. Ok. Pronto, e nós voltamos numa próxima edição, se calhar especial, talvez, sei lá, não sei. Like in a Flash, não é? Adoro. Talvez, vamos questionar sobre esse assunto. Mas a próxima semana supostamente a wrestling porque... Para a semana já. Ai não, é para a outra. É outra a seguir, pá. É para fazer... Ok, pronto. Para a semana ainda é mais um especialzito. Então vá. Adiós. Adeus. Me gusta mucho. Bota a música, Manel. Mm-hmm.